Aqui estamos trazendo um pouco sobre a história do automóvel, sobre os primeiros veículos criados na história, ainda que patenteados ou não, foram importantes para chegar aonde chegamos. A maioria das pessoas conhecem a famosa história de 1886 do Benz e do Daimler, que traz a primeira patente de carro moderno. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre essa história, por exemplo, carro a vapor de 1769, o Puffin Devil de 1801 e o primeiro motor de combustão. Então vem comigo, acompanhem junto conosco esses vídeos tão interessantes sobre a história do automóvel. Este aí é o carro a vapor inventado pelo francês Nicolas Cugnot em 1769, o primeiro carro da história. Está na cara que não daria para ir muito longe com isso aí, não acham? Era preciso desenvolver uma máquina que fosse pelo menos igual a uma carruagem, para tentar convencer os relutantes da época a trocar de veículo. E é aqui que a nossa história começa, a história de uma máquina movida por forças misteriosas, como diziam na época, a história do carro moderno. Dá para dizer que ela começa com a invenção do motor de combustão, porque basicamente o desenvolvimento de um carro começava com o desenvolvimento de um bom motor. Quero dizer, de um motor bom já é exagero. E como sempre, eram inúmeros inventores trabalhando nisso ao longo dos anos. Sendo que a maioria dos projetistas de motores também projetavam aplicações para eles, como barcos e carros, por exemplo. Não é a minha intenção aqui falar sobre a história do motor de combustão interna, pois isso será feito em outro vídeo. Então falarei apenas de alguns momentos importantes até o surgimento do carro moderno. O primeiro deles foi o motor do belga Jean Lenoir, em 1858. Neste ano, ele concluiu o primeiro motor de combustão interna viável até aquele momento. Era um motor de um cilindro, mas que operava com dupla ação, com ignição por centelha elétrica e movido a gás de carvão. Era muito semelhante a um motor a vapor. A diferença é que no lugar de injetar o vapor dentro do cilindro, ele produzia a combustão interna do combustível, uma vez de cada lado do pistão, daí o nome ser de dupla ação. Ele obteve a patente deste motor em 24 de janeiro de 1860, e o motor funcionou tão bem que ele continuou com as melhorias. Em 1863, utilizando um carburador primitivo para queimar petróleo cru no lugar do gás, ele o colocou em uma carruagem de 3 rodas que ele chamou de Hippomobile. Com ele, Lenoir conseguiu completar uma viagem histórica de 9 km nos arredores de Paris, se deslocando nos mesmos 3 km por hora do carro do Cugnot, e consumindo enormes quantidades de combustível. Como podem ver, não era aquele carro que se possa dizer nossa, que carrão, mas era a primeira viagem de um carro com um motor de combustão interna, um motor barulhento por sinal, e com uma eficiência de 4,6%, ou seja, de cada 100 litros de combustível, 4,6 realmente moviam o carro. Outra contribuição importante veio com a patente francesa 52.593, de 16 de janeiro de 1862, para um motor de 4 tempos desenvolvido pelo engenheiro francês Alphonse Rochat. O motor ficou apenas no projeto teórico, já que ele não apresentou desenhos e não construiu um protótipo. Mas o impacto que esta patente viria a causar no futuro da indústria automobilística seria gigante. Mas já voltamos nisso. Após ler um artigo sobre aquele motor de Lenoir, um alemão chamado Nikolaus August Otto desenvolveu e apresentou em 1876 um Ottomotor, que possibilitaria o nascimento do carro moderno. Era um motor de 4 tempos que ficaria conhecido como motor de ciclo Otto. Este motor recebeu a patente alemã DRP 532 em 4 de agosto de 1877. Inicialmente ele funcionava a gás, mas logo foi aprimorado para funcionar também com combustível líquido como ligroína, gasolina e álcool. Era um conceito de motor que futuramente seria adotado em praticamente todos os automóveis. Resumidamente, os ditos 4 tempos surgem devido às 4 etapas de funcionamento do motor: a admissão da mistura de combustível e oxigênio, a compressão dessa mistura, a explosão e depois a exaustão dos gases. Adicionar essa etapa de compressão e ainda fazer com que ela fosse realizada por um único arranjo de pistão e cilindro foi a grande sacada de Otto.
Isso aumentou a potência e a eficiência do motor e o deixou muito mais silencioso. Só na eficiência, o salto foi dos 4,6% do motor de Lenoir para aproximadamente 15% neste motor de Otto. Obviamente que este motor fez um sucesso danado, fazendo com que a primeira fábrica de motores do mundo, a NA Otto Company, fundada por Otto e seu sócio Lagan, vendesse mais de 30 mil unidades em um intervalo de 10 anos, entre 1876 e 1886. Comparado com o motor a vapor, este motor apresentava inúmeras vantagens. Ele era muito mais leve, era menor, não precisava de um reservatório de água para ser aquecido e tampouco de um monte de carvão, que inclusive queimava rapidamente. Então ele era muito mais eficiente, também era mais seguro já que não tinha o risco de explosão da caldeira de vapor, e mais prático já que não precisava esperar aquecer a água para começar a funcionar. Enfim, com o sistema 4 tempos do motor Otto, foi possível obter a potência necessária para realmente produzir um carro que pudesse competir com as carruagens da época. Devido às evidentes vantagens, o princípio de 4 tempos foi utilizado no projeto dos dois veículos que viriam a disputar o título de invenção do carro moderno, representado por dois alemães, Karl Benz e Gottlieb Daimler. Mas espera um pouco, se já havia outros carros anteriormente, como podemos falar neste momento em invenção do carro moderno? E o que precisa ter para ser considerado um carro moderno? Naquela época, o veículo deveria ter basicamente 3 características importantes: ser um projeto funcional, prático de utilizar e seguro. Como vimos, o carro a vapor de Cugnot era funcional, mas não era muito prático de utilizar, já que ele era muito pesado e funcionava a lenha. E não era muito seguro. Lembro que ele sofreu o primeiro acidente de carro da história. Teve um outro carro construído em 1801 que demonstra o quesito segurança a que me refiro. Estou falando do Puffin Devil, que traduzindo fica Diabo Fumegante. Este carro, construído por Richard Trevithick, era basicamente uma locomotiva a vapor, o que significa que o veículo tinha uma caldeira de vapor d'água sob pressão que pode, digamos assim, explodir e... bem, não tem muita segurança. Ele até tentou melhorar o modelo, este aqui é o de 1803, mas o perigo era o mesmo. O carro de Lenoir também era funcional, mas prático eu já diria que não. Era uma grande carruagem de 3 rodas, na qual um motor muito ineficiente foi acoplado para fazer barulho. Ah sim, e também mover o veículo de difícil condução a incríveis 3 km por hora. Difícil convencer o pessoal a trocar uma bela carruagem por um desses, não é mesmo? As coisas mudam quando vemos um projeto igual a esses dois carros aqui, do Benz e do Daimler.